O Instituto de Diferenças Físicas, o antigo instituto no Ipiranga, cabe dentro desse instituto e sobra muito espaço ainda. Era um lugar muito simpático, assim, né, porque tinha um átrio, era um convento, né, de freiras. Então era bem gostoso como convívio, assim, porque era mais fácil o convívio, né, aparentemente. Tinha 2 andares só, e o térreo e mais um andar só, né. Mas era muito o curso de artes plásticas, por exemplo, os ateliês ficavam num outro prédio, ficava 3 quarteirões, mais ou menos, onde ficava o IA. Eu, por exemplo, eu precisava de uma sala para colocar meu instrumento e não tinha onde. Então, a STAEP também era uma sala muito pequena e daí não tinha como. Então, eu fui fuçando no prédio. O prédio tinha 1000 cantinhos, assim, né? E eu achei um cantinho debaixo da escada onde o pessoal guardava os produtos de limpeza. Mas era uma salinha, né, que dava... Aí eu fui conversar com o diretor da época, eu fui, assim, explicando a minha situação, que eu precisava de uma sala. E aí eles concederam esse espaço para mim, né? Aí eu fiquei dando aula debaixo da escada, tanto que uma vez veio um tour da reitoria e eles foram lá visitar a professora que dá aula debaixo da escada. Então, e daí depois eles começaram a me tratar com um pouco mais de carinho, porque foi para a mídia, né? Eu debaixo da escada, né? Tinha salas na parte de cima mais, né? Algumas na parte de baixo e uma sala do lado da outra, né? O piso de assoalho, né? Então o pessoal de cênicas passava correndo, né? Dentro da sala ouvia, alguém de canto do lado da sala cantando, treinando, tal, ensaiando, e a gente ouvia, então não era um espaço muito apropriado, apesar de ser simpática a casinha, tal, né? Mas era bem restrito, assim, como uma universidade, um instituto de artes. Era totalmente não pensado para a aula de música, era para ser, na verdade era um seminário, não era nem convento. E tinha então uma estrutura, tinha um átrio no meio e as salas, que eram as salas dos padres, né, em volta desse átrio, tinha uma capela que a gente foi descobrir depois de uma briga homérica de departamento, que a capela nunca foi consagrada como tal, né? Mas foi um espaço que tinha um altar, era uma vez, né? E o problema é que não tinha espaço para todo mundo, de jeito nenhum. Os ateliês eram num galpão, tudo bem, era um galpão, não era muito bem estruturado, mas, por um lado, não era bem estruturado, mas a gente tinha uma convivência muito próxima. Quem estava fazendo gravura era só colocar a cabeça para fora, porque era um mezanino da janela que você falava com o pessoal de cerâmica. Os estudantes, os cursos, espontaneamente se comunicavam, mesmo que não fosse uma política institucional. O reitor, professor Trindade, né, que foi visitar o IA, era vice-diretor, recebi ele e tal, né? E praticamente o que todos falavam era, né, perguntavam qual que é a questão do IA, né? O que vocês precisam? Todo mundo falava, é o prédio, né? Que era uma discussão já antiga e tal, né? É o prédio e tal, e ele acabou levando em frente isso daí, né? Daí quando surgiu o projeto, definiram o terreno, tudo e tal, a gente formou uma comissão e daí eu fui o presidente e coordenador dessa comissão, né? Que era para pensar o projeto e tal, então tinha o pessoal da reitoria, tinha o arquiteto contratado e tal, e eu, né, fiquei intermediando essas conversas, né, com os professores, com o pessoal do IA, com o pessoal da reitoria e com o arquiteto e tal, né. Sonhamos muito, porque a gente sempre ouviu falar que esse prédio ia existir. Parecia a Terra Prometida, né? Então, como é que... Nem imaginamos como ia ser o prédio, porque a não ser as pessoas que estavam participando da comissão de transição, a gente nem fazia ideia de como é que ia ser. Não entrava na nossa cabeça como esse prédio ia aparecer, como é que ia ser. Quando eu entrei, já tinha uma comissão, né, já tinha decidido os espaços básicos, etc. Quando eu fiquei sabendo que tinha uma comissão, eu fiquei muito animado, né? Porque eu gosto de obra também, né? Eu gosto de mudanças para melhor, né? Então, e eu não tinha nenhum apego fisicamente àquele lugar, né? É bacana, tudo, mas o negócio tem que ir para frente, né? Eu acho que
Então, quando eu soube que tinha essa comissão, eu me candidatei, aí entrei lá, que era o Milton Sogabe, que era o professor de artes plásticas, era o presidente da comissão naquela época. Então, a gente se deu muito bem, a gente fez, então, algumas coisas, mas já estava tudo mais ou menos pronto. A comissão era para estabelecer espaços, quem vai ficar com o quê, coisas do tipo, né? E tinha aquele pessimismo, que era até normal que tivesse, porque essa mudança está sendo falada há muito mais tempo, né? Então, aquela coisa, vai, Marcos, isso é bobagem, isso aí ninguém vai fazer, isso aí não vai acontecer nunca. E eu acreditei, porque estava lá tudo nas plantas, eu falei, não é possível, né? Foi um processo longo, né? Porque a gente fez consulta a todos os docentes, viu as necessidades de espaços, fizemos levantamento e tal, né? Mas daí também tinha uma verba definida e tal, né? Começamos com 6, 7 andares, depois diminuiu um pouco e tal, né? Mas foi um processo, assim, muito bom, né? Porque as pessoas pediam o que precisavam, né? A gente começou a sonhar, né? Em espaços maiores, tal. E aqui, né? Não lembro, na época eu lembrava mais, né? As metragens, quanto a mais a gente cresceu aqui, mas assim, foi um processo bom, né? Mas também teve muitas discussões, porque, né? As pessoas pediam cada vez mais espaço e tal, né? Que é normal, e acho que tinha que ser isso mesmo, né? E a gente tinha que ir adequando e tal, né? Mas deu bem, assim, acho que no final o projeto, né? Depois que ficou pronto, satisfez, de certa maneira, aquele momento. E eu acho que a gente tinha uma expectativa muito alta para o teatro de música, né? E aí, quando a gente chegou aqui, tudo estava muito por fazer, né? Tinha muito por fazer, ainda tem muito por fazer. A gente nem estava preparado, porque a gente comprou algumas coisas, a gente mudou em 2009, nós viemos primeiro os ateliês, né? E a gente conseguiu a compra de uns equipamentos em 2010. E chegaram em 2011, aí começa a instalar, não tem instalação apropriada. 2012 estava rodando joinha, mas a gente teve esse intervalo, a gente não estava preparado para essa quantidade de trabalho. Por exemplo, peças de cerâmica grandes, enormes, forno apropriado. A gente demorou até para ficar de acordo. Nós mudamos para cá sem internet, né? Sem elevador, então sem computadores, não tinha computador, não tinha nada. Tinha computador, mas não tinha como usar. Então, foi um período bastante complexo, vamos dizer assim, né? Mas aí a gente teve que ser um pouco mais, que seria a palavra, mais duro com a administração da universidade para que fosse mais rápido, né, o processo. E acabou sendo. Quando a gente mudou do Ipiranga para cá, tinha que ter toda uma estratégia, né? Daí eu acabei pondo número em tudo quanto era sala, móveis e tal, e uma planta, né? Como que os caminhões iam chegar aqui, para onde ia, tinha toda uma lógica. Se bem que é meio bagunçado, o pessoal foi largando as coisas em qualquer lugar aí, mas tinha uma lógica com cores por andar e tal, né? Então eu sei que muitos de nós ficamos muito decepcionados, né? Com isso, né? Evidentemente, né, a gente estava contentes de ter a possibilidade, mas a gente não imaginou quanto tempo ia demorar para o teatro ficar bom, né? Uma coisa que eu pessoalmente acho que faltou e no projeto não contemplou mesmo, foram as salas de pesquisa dos docentes, tá? E algumas salas que seriam, por exemplo, anfiteatros para aulas maiores, né? Salas grandes, não. Se você tiver uma turma de 100 pessoas, você tem que levar para o auditório, e não dá, não sei o quê, né? Então, isso foi uma falha bastante grande, né? Tem gente até que está bolando um projeto para um dia ter. Espaço nós temos, né? Não tinha elevador durante quase um ano, né? Tava todo mundo sarado, né? De subir a escada, né? E era poeira por tudo quanto que era lugar. Era muita poeira. Então, não achava nada. Uma coisa... Mas, assim, foi a transição, né? Porque depois, hoje, a gente vê e acho que você pergunta para alguém se alguém vai querer voltar para lá ou iria querer. Não, de jeito nenhum. Mesmo a gente vai lá, né? Que a gente vê que
ou fica mudando de nome, né? Eu acho que agora é IAP3, né? Ou, sei lá, enfim, o pessoal que está lá no prédio puseram um elevador, tá tudo pintadinho, não tá caindo mais a carne na cabeça, né? Mas enfim, mesmo assim, eu acredito que ninguém quer voltar para lá não, porque a situação aqui é muito diferente, né? A gente cresceu, né? Aqui. Essa relação do espaço e, né, das atividades do ser humano no espaço, o espaço influencia muito, né? Então, quando a gente veio do Ipiranga para cá, cresceu o espaço, né? A gente tinha 6, 7 grupos de pesquisa lá. Quando viemos para cá, assim, é impressionante a quantidade de grupos de pesquisa que surgiram, de eventos que surgiram, né? E o espaço ficou rapidinho pequeno aqui, porque as pessoas começaram a produzir mais, a organizar mais eventos, mais grupos de pesquisa, né? Começaram mais atividades, o espaço proporcionou isso daí, né? Lá era pequeno e aqui veio ser maior, mais espaçoso, e o aluno cresceu o trabalho dele. Por exemplo, eu não lembro lá no Ipiranga de ter uma gravura de tamanho assim, de 1 metro por 2 metros. Isso não existia. Raramente a gente via uma pintura muito grande também. Conforme a gente muda para um espaço maior, o trabalho cresceu. Tem 2 teatros, né? O que possibilita você ter um conforto maior para quem vai fazer. E a gente troca às vezes. O pessoal de cênicas usa o nosso e não, o pessoal da música usa o de cênicas, o que é muito legal. Tem a galeria, que quase sempre está com exposições, ou de alunos, ou de pessoas de fora. Então, eu acho que a visibilidade do IA aumentou muito. Você ter acesso a espaços de qualidade, não somente espaços, mas espaços de qualidade, né, em que o estudante possa exercitar, possa experimentar, é fundamental. Lá no Ipiranga, nós tínhamos apenas um teatro, não é? Era mais um auditório, sabe, que com poucos recursos, não é? Quando nós viemos para cá, temos 2 espaços grandes, né, 2 teatros grandes, com todos os problemas que esses espaços têm do ponto de vista arquitetural. Tem uma quantidade de problemas imensos, tá? Mas, ainda assim, eles nos propiciam, não é, condições, não é, da realização de espetáculos e experimentos muito significativos, né? O mesmo se estende para o Circo da Barra. Teve um ganho, porque a gente estava um pouquinho, vamos dizer, esquecidos lá, tá? E agora a gente está muito perto da reitoria também. São 2 estações agora, né? Porque eles vão mudar para a República. Eram 3 estações, agora é 2. Então, é muito próximo. A reitoria vem mais aqui, né? A gente, os professores, os diretores, os chefes, os coordenadores estão indo mais à reitoria, né? Aqui, quando nós viemos para cá, nós viemos com essa intenção, né, achando que seria muito mais fácil a inserção das nossas práticas artísticas, não é? E nosso próprio pensamento estético na cidade de São Paulo. O metro quadrado aqui é muito disputado, né? E a gente está numa região que tem acesso, né, ao metrô, a ônibus, a trem, né? No centro aqui e tal, assim, acho que afeta de várias maneiras também, né? Porque se a gente tivesse continuado no Ipiranga, lá era meio escondido, pouca gente conhecia também, né? Agora aqui, acho que muito mais pessoas conhecem e tal, né? E isso daí acaba afetando de maneira assim, né? A gente está do lado do metrô, a gente poderia desenvolver mais atividades com o metrô e tal também, né? Acho que mesmo quando a gente tem evento, fica muito mais fácil do pessoal vir para cá do que, né, se fosse para ir para Ipiranga e tal, né? Aqui a gente pode fazer uma ópera, a gente reclama muito, né, da fossa, né, mas, do fosso, né, mas mas podemos, né, lá não poderia de jeito nenhum, né, e a gente pode fazer muitas coisas, agora que o teatro está melhor equipado, né,
A gente pode fazer muita coisa. Agora, que o que a gente precisa achar é um jeito de promover essa estrutura para fora e dar um suporte digno ao que a gente faz, né? Acho que é isso. É um problema, acho que, da própria universidade, que ela ainda é muito fechada, tal, né? Falta esse contato com a comunidade, a parte da extensão, né? Tanto que, né, se sair na rua perguntar, vocês conhecem algum lugar onde se fazem pesquisas, eles vão falar que não, né? Então, não sabe que a universidade faz pesquisa, a gente também se fecha, né? Acho que a gente... acho que é uma falta nossa, né? Que a gente precisa tentar corrigir isso daí e tal, né? E a nossa localização né, é incrível. Eu acho que agora a gente já está um pouco mais conhecido. Eu tive a prova disso, porque você sabe que está construindo muitos prédios, né? Muitos, teve um boom dos prédios. E eu peguei um folhetinho de um prédio, de uma propaganda de compra de apartamento, e estava falando assim, próximo de tal coisa e próximo da Unesp. Aí eu falei, nossa, até que enfim. A gente tem a feira da Unesp também, né? Da editora e tal. É um movimento enorme também, né? Eu acho que uma escola de arte, ela tem que estar no centro das coisas, né? Esse negócio de botar as escolas tudo longe, foi uma política, inclusive da ditadura, né? No caso da USP, por exemplo, a USP era na cidade, né? Talvez não fosse ideal, mas levar lá para onde hoje ela... Claro que hoje a cidade expandiu tanto que ela está dentro da cidade, né? Mas não era assim, era centro. Então as pessoas, né, tinham mais chance de se reunir, de estar em contato com a realidade da cidade, né? Então eu acho que aqui também teve esse lado, a gente está mais... convive com uma realidade. Os olhos todos sempre foram voltados para a USP e para a ECA. Entretanto, nós estamos aqui num local estratégico, do lado de um terminal de metrô, que é muito fácil o acesso ao Instituto, né? Entretanto, isso ainda não se realizou. Sabe? A cidade de São Paulo ainda não conhece o Instituto de Artes. Haja vista que nós não temos sequer uma placa de identificação por causa de um problema histórico que talvez se desenrole no próximo ano. Em relação ao terreno, nós temos um problema com o terreno, tá? Que nós não temos todo o terreno no nome do Instituto de Artes, temos um problema, por causa disso nós temos um problema de habite-se, não é? De alguns documentos que nos impede de existir enquanto uma entidade visual. Sabe? Nós tínhamos um totem lá na frente, escrito Unesp, nós fomos multados, à época, isso já tem uns 6 anos, em R$10.000, porque nós não tínhamos autorização para colocar para podermos divulgar uma identidade visual. Crescer, eu não sei se é uma questão de crescer, eu acho que é uma questão da gente, e isso é uma coisa muito difícil, porque você mexe com o território, mas eu acho que a gente precisava muito reestudar as salas que a gente tem, quais são os propósitos dela. Se bem que o projeto do prédio ele é projetado para ele poder crescer, né? Onde tem a cantina, tem até as marcas na parede e tal, né? Tem todo o eixo de eletricidade, água e tal, que, né, não precisa, é só estender e tal, não precisa elevador, não precisa, né, escada, nada, é só estender. Já foi pensado nesse sentido e tal, né? Quem conhece o IA sabe que quando você vai lá para os banheiros, tem um buraco, assim, uma mureta. Ali é porque ele fez, projetando fazer um IA2, né? Que seria um espelho deste, né? Onde hoje está a cantina, tá? Ligando, fazendo uma dobra do espaço, né? Então isso, aí eu e o Milton, a gente teve essa intuição, então vamos usar, a cantina fica lá, mas a gente constrói um negócio, já vai ter, não precisa de água, não precisa de elevador, porque vai ser o mesmo elevador, porque é uma continuação. Então já são 2 problemas muito grandes que você evita. Aí aqui é mais frio. Só que eu já estou super adaptada, eu gosto muito daqui. O que eu mais gosto daqui são os espaços. Você tem espaço, né? Você pode fazer o que você... E olha que não é o suficiente, né? Imagina lá que era 1/3 ou menos, 1/4.
eu não tenho certeza como descrever o que mudou. O que eu sinto é que, como as instalações são novas, como é se fosse ir de uma edícula no fundo da casa de alguém para um palácio, né? Que, na verdade, comparado a Ipiranga com esse prédio, é uma loucura, assim, em relação à metragem quadrado e equipamentos e todo o astral do prédio, tudo novo. Ipiranga estava muito ruim, né? O prédio estava realmente caindo aos pedaços, né? Não, foi um grande salto, né? Vindo de Ipiranga, daquele espaço para esse daqui, né? Não tem nem comparação, tal, né? Embora no começo ainda tenha essa nostalgia, lá era mais gostoso. Você vai pegar depoimento do pessoal daquela época, tinha muito isso daí, essa nostalgia lá. Eu falei, pessoal, não tem nem comparação, né? Do espaço que a gente tinha lá e aqui em termos de faculdade, até de universidade, né? Me ocorreu uma coisa que eu acho bem bonitinho. Uma coisa assim, né? Primeiro a gente mudou. Levamos as oficinas para entregar o galpão da Unesp, que era alugado. O prédio principal, você sabe que hoje é o Instituto Confúcio, né? Então era da Unesp, é mais tranquilo. Depois veio a parte administrativa e em abril começaram as aulas aqui. E um dia o professor Percival me chamou para ir lá no Ipiranga para ajudar ele a retirar uma obra e trazer para cá. E quando eu cheguei lá, fui com o carro da Unesp, acho, né? Quando eu cheguei lá, o prédio estava completamente vazio. Eu não peguei isso, que eu já estava aqui. Eu vim com o galpão e não peguei esse esvaziamento, né? Eu cheguei lá, tudo vazio, e a obra dele, e eu desmontei essa última obra para trazer, que foi esse quadro que está no 3º andar. Não, tem um mural, não sei, do lado da diretoria, é um quadro que está no corredor aqui, grandão, do Percival. Então a gente teve que tirar do chassi, que não dava para trazer se não tirasse do chassi. E aquilo foi uma sensação muito, muito triste para mim, de fechamento de um ciclo, né? Como eu tenho um problema para me desapegar das coisas, então ficou muito nostálgico. Os alunos têm mais orgulho de estudar aqui, e a gente, como professor, acho que a gente também começa a olhar com um pouco mais de critério, porque o que acontece? Você não pode mais jogar a culpa na falta de condição, né? Porque você tem uma coisa que é espetacular mesmo, esse prédio, né? Então você começa a pensar assim, bom, meu papel dentro desse prédio espetacular, com toda essa infraestrutura, por mais que a gente reclama, é invejável, né? Então vamos fazer o curso, né? Subir junto com esse ambiente, né? Você tem que querer as coisas, né? Coisas melhores. Então, quando o próprio prédio do IA, ele foi sonho de alguém, de várias pessoas. E rolou, e aconteceu. Não teria tudo isso aqui se eu não participei desse projeto. Então, foram pessoas professores, colegas nossos, né? O próprio Milton, o Abel, tem uma série de professores que ficaram, às vezes, de noite, reuniões e reuniões fazendo, antes de eu entrar aqui. Então, tem respeito a esse trabalho, né? Que foi meio coletivo, né? Então, os acertos deles são porque foram feitos por nós mesmos, né? Eu fiz 2 anos de arquitetura antes de fazer artes visuais, tal, né? E trabalhei com arquitetura, então era um sonho também. E, no fundo, acabei me realizando, de certa maneira, quando eu participei da comissão, coordenei, que, né, muitos espaços o arquiteto deixava a gente, né, projetar, então eu conversava com os docentes, projetava, né, 4º andar, tal, salas, tudo, tal. Mas o 1º andar, o térreo foi, mas já o arquiteto que fez tudo, porque, né, era todas aquelas salinhas. Nos outros andares, praticamente, eu conversava com os docentes, fazia um projeto, mandava para a congregação discutia, aprovava, tal, né. Então foi muito legal essa parte de participar do projeto de um prédio enorme e tal, né. Lá e no período entre uma aula e outra, eu adorava sentar no átrio ou no banco, aqueles banquinhos que tem aqui do lado, que fica aqui na frente, aquele banquinho branco, vieram todos de lá. Adorava sentar naqueles bancos e ficar sozinho, ouvindo, né, os passarinhos na hora do almoço. Essa é uma coisa porque era uma calma,
Eu dava muita risada, ele chamava a gente das viúvas do IA, né? Então, dizia, lá vai você reclamar do IA lá do Ipiranga. E esse prédio espetacular? É mesmo, né? É espetacular de verdade, né? Foi uma grande conquista nossa, né? Toda semana eu vim aqui acompanhar tal, né? A construção, né? Então foi um ano assim muito legal, assim, que eu guardo na memória, assim, né? Quando eu venho aqui também, né? Eu me aposentei, eu passo pelos corredores, né? Eu vejo a história em cada detalhe, tal, né? Numeração das salas, né? Como que eu pensei, na sinalização, todas essas questões, né? Então, para mim, assim, é muito emocionante vir no prédio, né? Depois de um tempo e ficar vendo esses detalhes, tal, né? Um lugar muito simpático, muito agradável, né? Então, Nazaré é uma rua interessante, tem uma história de São Paulo, que é Nazaré, uma rua religiosa, né? Tem um monte de conventos, igrejas, então é bem interessante. Tem uma história na cidade de São Paulo que é lá. A Barra Funda é nova, a história é agora, entendeu?